Olá pessoal, de volta aqui com vocês. Vamos falar agora então sobre o plural, a flexão dos substantivos compostos por hífen. Lembre-se que quando eu tenho substantivo composto por hífen, as palavras elas não fizeram fusão, como aguardente, em que eu encavalo um A no outro, o resultado eu tenho uma palavrinha só, no final eu troco o S, faço como qualquer outra palavra. Quando o meu substantivo composto, ele cria fusão, a concordância é como uma palavra simples. Quando o meu substantivo composto ele é ligado por hífen, nós temos características particulares. Vamos ver isso daqui? Então, olha só. Substantivos compostos por hífen. Então, vamos entender bem aqui o que nós podemos ver a respeito disso. Como eu faço composição com palavras diferentes, eu tenho que lembrar sempre daquele bloco que estava para cima daquela divisão que nós fizemos entre as palavras variáveis e invariáveis. Então, quando meu substantivo for composto por hífen, olha aqui o meu hífen, você tem que lembrar o seguinte: quais palavras dessas que compõem o substantivo vão flexionar? O substantivo, o adjetivo, o numeral e os pronomes. Essas 4 palavras variam. As demais classes gramaticais, incluindo o verbo, lembre-se que o verbo ele só tem flexão ligada ao sujeito, e aqui dentro de um substantivo composto ele não está fazendo ligação com o sujeito. Então ele também entra como um elemento invariável. Então veja só o que acontece. Couve-flor eu tenho substantivo, tá? Eu tenho substantivo e o substantivo, ó, couve substantivo, flor substantivo, flexionam-se os dois. Amor perfeito, eu tenho substantivo amor, adjetivo perfeito, os dois estão lá em cima, flexionam. Quinta-feira eu tenho numeral quinta e substantivo feira, olha só, os dois flexionam. Agora eu tenho advérbio e adjetivo. Advérbio está aqui, ó, nessa relação dos invariáveis. Então, quando eu tenho sempre viva e passo para o plural, apenas quem vai é o vivas, porque ele é adjetivo. As demais ficam invariáveis. Ó, guarda-roupa. Nessa palavra, guarda é verbo. Roupa, substantivo. O verbo fica invariável, o substantivo flexiona. Vejam outras condições. Palavras repetidas por uma questão até de redundância, só a última é que é flexionada. Ou então, quando a nossa palavra, vejam só, como exemplo, bota fora, vejam, é o verbo e o advérbio. As duas palavras são invariáveis. Quem é que vai fazer esse trabalho? Esse cara aqui, né? Esse nosso amiguinho. Ou seja, o artigo, ou bota fora, os bota fora, tá? Ou bota fora, os bota fora. É uma das maneiras de trabalhar essa estrutura. Depois, olha outro caso aqui, muita atenção para esse caso, ó. Olha eu fazendo um asterisco aqui para vocês. Navio escola, banana maçã, laranja pera. Perceba que navio, banana e laranja são substantivos, mas escola, maçã e pera também são. Só que vejam que eles estão funcionando como determinantes do substantivo anterior. Pessoal, como eu disse a vocês, substantivo nasceu para mandar. Ele manda, nunca obedece. Quando eu tento colocar o substantivo dentro de uma condição que não é a dele, ele trava. Ele simplesmente se rebela. Como é que se rebela? Vejam, navios, bananas, laranjas, tudo no plural bonitinho, mas os demais ficaram invariáveis pela primeira formação. Tá? Eu flexiono só o primeiro. Agora, existem situações que, vejam, que não é situação, a mesma palavra. Eu também posso fazer a flexão com os dois. Por quê? Porque a minha compreensão é que muda. Veja, se lá em cima eu compreendo que esse substantivo está submisso ao primeiro substantivo, ele não aceita. Agora, se eu entendo que os dois são iguais, que eles têm a mesma função de substantivo, eu flexiono os dois elementos. Isso quer dizer que eu posso dizer navios escola ou navios escolas. Bananas maçãs ou bananas maçã.
laranjas pera ou laranjas peras. As duas formas são corretas e eu tenho de ficar atento, por quê? Porque ele pode propor a você a substituição de uma forma por outra, tá? Isso daí não vai afetar em nada a estrutura, tá bom? Olha só, casos especiais, esses casos são de valor cultural, né, minha gente? Por que cultural? Veja, louva a Deus. O que nós temos aqui, ó? Louva é verbo. Invariável. A é preposição. Preposição. E Deus é substantivo. Ué, então não deveria ser louva deuses? A questão é que, como a cultura da língua portuguesa ela é baseada na Idade Média, e os valores medievais da Europa eram muito fortemente ligados à religiosidade, o português não entende que haja mais de um Deus. Então, o que ele faz? Ele mantém essa estrutura e, quando ele precisa trabalhar, ele simplesmente trabalha o louva-a-Deus ou os louva-a-Deus. Tá bom? Então, nesse caso, ele não varia. Bem-te-vi já é outra variável em que ele flexiona o verbo. Olha aqui, ó, eu tenho aqui bem é advérbio, o te é pronome e o vis é verbo. Agora, por que então que ele flexiona o verbo, olha só, e não as outras palavras, como por exemplo o pronome? Né? Por uma razão muito simples. Quem inventou a palavra bem-te-vi não foi um gramático, foi um mateiro, né? O homem do interior, o homem do sertão, que provavelmente achou engraçado quando ele foi ao mato e ouviu os passarinhos dizendo bem-te-vi. Ele então decide colocar o nome em um como bem-te-vi e no plural como bem-te-vis. A gramática simplesmente absorve tudo isso. Veja, no caso do bem me quer, mesma coisa. Olha só, ele vai trabalhar em função a vários fatores, só o verbo flexionando. O advérbio e o pronome ficam invariáveis. João ninguém, o que ele faz? Ele trabalha o primeiro, Joões, e o segundo como determinante ele não usa. É a maneira pertinente e possível de se trabalhar tudo isso daí. Vamos ver como trabalham essas questões aqui dentro das várias bancas para a gente aprender. Olha só, ele diz assim, ó, eu seria o último dos mortais a duvidar que os bons escritores foram abençoados com uma dose inata de fluência, mais sintaxe e memória para as palavras. Ninguém nasceu com competência para redigir. Essa competência pode não se ter originado nos manuais de estilo, mas deve ter vindo de algum lugar. Você pode estar se perguntando, mas por que está aqui, olha só, essa nomenclatura, né, 7 e 10? Isso aí, na verdade, até poderia ter sido tirado, mas é a referência dos parágrafos do texto. Porque, geralmente, dos parágrafos não da linha, geralmente ele vai indicar aqui, olha, a linha onde o aspecto está funcionando. Então vamos ver agora o que ele quer, na verdade, né? Eu trouxe para vocês aqui o fragmento para evitar a gente recorrer ao texto, para espaço e voltar. Então aqui, ó, no que se refere ao texto precedente, julgue o item a seguir. Ó. Na linha 5, a palavra último está ali. Ó. Tá? Último. Foi empregada com valor de substantivo. Eu não posso dizer, olha, aquele rapaz é o último, estou classificando. Mas aqui, ó, ele seria o último dos mortais. De quem que eu estou falando? Do último dos mortais. Ele aqui é um substantivo. Então, quando ele diz que é essa questão, nós podemos dizer que isso aqui está correto, tá bom? Realmente, na morfossintaxe, ele seria o último, ele seria o homem. Então, veja aqui como é até precedido por artigo, isso daqui só faz com substantivos. Número 2, vamos dar uma olhadinha ali o que ele fala. Tá? Primeiro, pessoal, a gente sempre procura no enunciado, eu não leio um texto sem necessidade. No texto, o substantivo usado para ressaltar o universo reduzido no qual o menino detém sua atenção. Então, agora sim, tá? Vamos ver o que ele faz, tá? Perceba que ele coloca aqui, usado para ressaltar o universo reduzido no qual o menino detém sua atenção. Deitado de bruços
sobre as pedras quentes do chão de paralelepípedos, o menino espia. Tem os braços dobrados e a testa pousada sobre eles, seu rosto formando uma tenda de penumbra na tarde quente. Então, vejam só ele falando sobre a posição do menino. Observa as ranhuras entre uma pedra e outra. Há dentro de cada uma delas um diminuto caminho de terra, com pedrinhas e tufos minúsculos de musgos, formando pequenas plantas, ínfimos bonsais, só visíveis aos olhos de quem é capaz de parar e viver para apenas ver. Quando se tem a marca da solidão na alma, o mundo cabe numa fresta. Olha aqui. O mundo cabe numa fresta. O que ele pergunta é justamente isso. O substantivo usado para ressaltar o universo reduzido no qual o menino se detém. É a fresta, não é verdade? Vejam que ele fala da fresta, olha aqui, ó. Quando se tem a marca da solidão na alma, o mundo cabe numa fresta, em poucas coisinhas. Então ele está justamente estabelecendo essa relação. Alternativa A de água para vocês. Tá bom? Vamos ver mais um? Olha só. 3. Ele pede o seguinte para a gente, tá? Ler o poema. E na frase, pareça mais um olhar, lá na linha 7, já deixei até grifado para a gente, a palavra de destaque é um substantivo como na frase, aqui, ó, quero olhar, tá? Então vejam só o que ele coloca aqui, eu quero olhar, ele quer algo, mas só que olhar aqui dentro desse contexto é o nosso verbo. Veja o que ele diz aqui, ó, pareça mais um olhar, tá? Então, ele mostra a existência. É algo, aqui eu quero olhar, não, eu quero ver. Então, esse está fora. Na B, o jovem nem se dignou a olhar, verbo novamente. Ela se pôs a olhar, novamente ação. Esse teu olhar, opa, isso daqui é objeto, é algo. Quando você olhar, é verbo também. Então, nós temos aqui a alternativa D de dado funcionando para a gente aqui como alternativa correta. Vamos lá? Vamos ver mais uma? A quarta, né? Ele diz o seguinte, o fragmento do texto em que o vocábulo em destaque foi substantivado, ou seja, foi transformado em substantivo. Vamos ver, sua imagem foi transformada? Não, pessoal, a imagem é um substantivo. Isso daqui está certo, não serve para a gente. A técnica usada para eliminar o Trotsky, nome de uma pessoa, é substantivo, tá certo? Existe até uma técnica, tá? Ou seja, existe algo, existe um objeto. Depois, se a prova fotográfica não vale mais nada nestes novos tempos inconfiáveis, a assinatura muito menos. A assinatura é substantivo. Vamos ver aqui, ó. E se eu estiver fazendo a barba e escovando os dentes de um impostor, de um eu apócrito? Ou seja, ele pegou o pronome e fez o quê? O determinou através desse artigo principalmente. Então, o que ele fez, né, esse artigo indefinido? Falou, eu, ele pegou o pronome e fez uma transformação relativamente imprópria. Então, aqui ele transformou um eu, né, uma pessoa, uma coisa, ele deu valor de substantivo a esse pronome. É isso que ele falou ali em cima, né? O fragmento do texto em que o vocábulo em destaque foi substantivado. Foi o que aconteceu com o eu, alternativa correta. É a alternativa E de elefante. Certinho, minha gente? Importante a gente entender essa funcionalidade do elemento, e você viu aqui que ele tem função de substantivo dentro do texto. Então não adianta nada eu ficar preocupado em decorar listas ou conhecer as palavras quanto à sua classificação morfológica fora do texto, porque dentro do texto é que a estrutura vai se construir de fato para vocês. Tá certo? Até daqui a pouco no nosso próximo